Vamos lá, meus amiguinhos, estou ainda aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, acabamos de terminar a jornada esportiva, onde o Internacional venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, gol de pênalti do Pedro Henrique, num jogo que tivemos, daqueles que adoram o gauchão, ingredientes, né, fantásticos, competitividade, balão, muita falta, jogo picado, cartão distribuídos para todo que é lado e tudo mais, algumas confusões, né, enfim. Agora, bola mesmo nós não tivemos, né? E especialmente do vencedor do jogo. Sim, 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 sim. Se é verdade que o Inter iniciou o jogo pressionado pela situação na tabela, pela distância para o grande rival, o Inter precisava de um resultado também para aliviar sua própria condição em termos de classificação. Porque se houvesse uma derrota, a coisa ia ficar preocupante. Então o Internacional se preparou para o jogo, e isso foi admitido pelo técnico Mano Menezes ao final da partida, de uma outra forma. Foi para competir, foi para brigar. Porque bola mesmo o Inter não teve. Ao contrário do que aconteceu no empate contra o Caxias, onde o primeiro tempo foi de excelência, o Inter não matou o jogo, é verdade, mas foi, né, tropeçando na etapa final, tendo aquele apagão e aí dificultando o resultado que seria normal de vitória. No jogo contra o Brasil de Pelotas, o Inter jogou muito pouco mesmo. Aliás, desde o início da partida, onde o Brasil de Pelotas teve as suas chances de gol, né, foi mais incisivo, ganhou a segunda bola e o Inter pouco conseguia ter volume para dar 3 passes. Né, tanto que nem chegava ao gol adversário. Pitol era um assistente. O Inter teve um chute de média distância com o Depena e é isso aí. Né? O Pedro Henrique, de novo, né, centralizado, tinha muita dificuldade, só era acionado quando ele movimentava e era pela extrema. O Maurício muito apagado pelo outro lado, e o Internacional não criou situações no meio com o Alan Patrick para ter volume de jogo e a transição aquela conhecida para criar alternativas para o sistema ofensivo. E o Brasil de Pelotas, com seus limites técnicos, é verdade, com muita disposição física, né, conseguiu, né, no mínimo 3 grandes oportunidades no primeiro tempo para marcar, mas não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, o quadro não se modificou muito. Talvez até a volúpia do Brasil de Pelotas tenha sido um pouco mais contida pelo fato do Internacional saber administrar melhor as circunstâncias do jogo. E no início do segundo tempo, o Inter ganhou o gol, de presente. Porque numa jogada que começa de Alan Patrick para o Maurício, talvez a única jogada que o Maurício apareceu no jogo para finalizar, ele cava um escanteio. E no escanteio, o zagueiro do Brasil faz um agarrão no Moleto, num pênalti que é pênalti, mas que poucos árbitros dão. Aliás, o árbitro foi uma figura à parte do jogo. Depois eu quero falar rapidinho. Mas houve o pênalti. E o pênalti foi marcado, o Pedro Henrique foi lá e fez o gol. E foi o Inter construiu, foi isso. E depois se segurou, né? O Brasil também acabou tendo algumas oportunidades. Num dos lances, o Kehler teve que salvar a lavoura, né? Muito bem o Kehler. Mas de resto, era muita bola alçada para a área e tal. O Mário Fernandes, que teve uma lesão, né? Porque cabeceou a nuca do Johnny, entrou no lugar do Bustos que estava amarelado e já teve que sair. E aí o Igor Gomes ia elevando a estatura do sistema defensivo, facilitando um pouco as coisas para o Internacional, porque o Brasil, em determinado momento, começou a alçar a bola na grande área para tentar no chuveiro fazer alguma coisa. Né? E o jogo, tecnicamente, acabou ficando muito pobre. Aliás, no âmbito, né, do jogo como um todo, ele foi péssimo em termos de qualidade técnica, embora, né, tenha sido bastante competitivo, muito aguerrido e tal, com aqueles ingredientes que eu falei já a respeito de Campeonato Gaúcho. Né? O ato da partida ele não comprometeu em termos de resultado, só que ele deixou o jogo muito picado, né, marcando muitas faltas, algumas desnecessárias, distribuindo cartões cedo demais, e aí ficou refém, né? Porque depois teria que dar o segundo amarelo. E acabou, na minha opinião, truncando o jogo demais, deixando o jogo feio, né? Ele pareceu um pouco nervoso, mas eu acho que é um hábito que tem futuro. Né? Eu acho que é um hábito que tem futuro. Mas me pareceu assim bastante ansioso, uma adrenalina em demasia para um jogo que eu reconheço que é difícil de ser apitado, né? Pelas circunstâncias, pela pressão existente, mas poderia ter tido uma evolução melhor. O jogo poderia ter sido um pouco mais jogado, né? Tanto que nós tivemos 10 minutos
de acréscimos na etapa final, e houve quem achasse pouco, né? Tanto que o jogo foi parado, tanto que o jogo foi travado, né, lá no Bento Freitas. O que fica? Fica um resultado altamente positivo para o Internacional, dá aquele alívio, né? Alivia e tal, em termos de classificação. Não conta muito em termos de desempenho, porque eu também reconheço que é o tipo de jogo onde é mais difícil você desempenhar, só que você tem que ter outros atributos, né? E o Inter esteve, em termos de competitividade, para garantir o resultado. Desta feita, vale o resultado, que foi muito melhor que o desempenho. E como o Inter precisava era do resultado, então sai no saldo positivo numa noite que tivemos no Bento Feito de pouco futebol, muito aguerrimento, mas como resultado que, na minha opinião, acaba se tornando justo, porque o Inter teve uma única chance e foi competente. As chances que o Brasil teve, né, não foram tantas assim, mas as teve em maior volume, né? Aliás, as valências do jogo, né, no SofaScore, essas coisas, o Brasil foi superior em tudo, né? Escanteio, finalização, né? Defesas do goleiro adversário e tudo mais. Só que tem que botar a bola na rede, e nisso o Brasil de Pelotas teve pouca qualidade, pouca competência, e especialmente quando o clube do interior joga contra o grande. Se você não aproveita as oportunidades que tem, aí fica muito mais difícil, né? Então, o Internacional deu aquela aliviada, agora volta a jogar no Beira-Rio contra o Zequinha, né? Vai, na minha opinião, garantir assim o seu espaço entre os classificados de uma maneira normal, como teria que ser, né? E aí as coisas já são, claro, de lógica projeção para logo ali adiante ocorrerem as semifinais do nosso velho gauchão, né? Mano Menezes aguarda pelos reforços, né? Que podem até chegar a qualquer momento, mas ele foi muito enfático na entrevista coletiva, acreditando que o Inter tem, com esse grupo aí, condições de ser campeão. E acho que sim, tem condições sim. E, aliás, o Inter entrou como favorito para vencer o Campeonato Gaúcho. E mesmo que o Grêmio tenha resultados muito bons, 100% de aproveitamento, o desempenho do Grêmio até agora coloca em dúvida, né, se o Grêmio conseguiu emparelhar contra esse favoritismo do Internacional quando chegar na hora do vamos ver, que são os mata-matas. Mas isso aí é uma outra discussão, um outro debate, e a gente vai falar sobre isso na sequência. Tamo junto, grande abraço!